Ô, Celso, bom dia. Gravando. Vamos lá. Pastor. Bom Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, hoje, como a gente já comentou um pouquinho, a nossa última aula dessa turma de famílias, né? A partir da semana que vem, eu e a Aline, a gente vai estar de novo aí envolvido nas aulas e a gente vai ter classes agora separadas, né? Para homens e mulheres. Então, as inscrições acho que já abriram, porque eu já vi que um monte de gente entrou no grupo. Mas você pode se inteirar lá no site da igreja, no aplicativo também tem as orientações lá para você se inscrever. Vão ter outras classes, aí a gente vai estar batendo outros papos aí agora exclusivo com os homens. Ajudem a gente aí a divulgar, gente. Não é só para mulheres casadas, nem homens casados, não, tá? É para mulheres, então mulheres solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, né? E homens também solteiros, enfim, não tem nenhuma restrição, né? A gente vai falar sobre o livro, né? O livro da classe de mulheres é 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Então a gente vai falar aí de princípios bem legais aí para as mulheres, e os homens vão fazer um estudo aí baseado naquele livro, no filme Corajosos, né? Eu acho que vai ser também bem legal. A Adriana levantou a mãozinha ali. Quer falar, Adriana? Ou foi sem querer? Não, eu queria perguntar se a gente pode mandar, porque nós recebemos um link pelo WhatsApp para fazer a inscrição. A gente pode mandar esse link para as pessoas que não são da igreja se inscreverem? Pode Mas olha só, deixa eu falar como é que é o formato, né? Para a gente só ficar bem claro. O link é para entrar no grupo, mas é legal você fazer a inscrição lá no site da igreja, tá? Senão você só vai estar no grupo e oficialmente não vai estar inscrita. Não, mas esse link é para inscrição. Para inscrição? Então eles mandaram o link da inscrição também. Então perdão. É porque eles mandaram também um link para entrar no grupo do WhatsApp, entendeu? Então, mas pode fazer as duas coisas assim sem problemas. Isso é o que eu ia falar em seguida. É que você pode convidar outras pessoas. Como vai ser online, não tem problema outras pessoas que não sejam da igreja, aliás, que não sejam nem da igreja, né, de nenhuma igreja, talvez seja uma porta legal para as pessoas se achegarem, conhecerem um pouquinho como funciona a igreja e terem contato com outras pessoas, com outras famílias, e a gente vai estar compartilhando princípios que valem para todos os casais, não necessariamente. Claro que a gente vai falar de Deus e óbvio, mas a gente vai falar também de relacionamento, de postura, de comportamento. Isso se aplica a qualquer pessoa, então pode compartilhar assim sem problemas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Hoje, realmente, o Eli falou nossa última aula. A gente até depois quer abrir aí um espaço no final para vocês falarem um pouquinho de como foi a experiência, que marcou vocês aí durante as aulas. A gente queria realmente ter esse espaço aí para a gente falar. Mas hoje a gente vai, né, relembrar um pouquinho aí das estratégias, né, que nós vimos sobre como a gente pode, né, com essas estratégias, manter o nosso casamento ali nas estações do verão, da primavera, que eu acho que é a estação que todo mundo quer estar, né, que é uma estação, né, que a gente já viu de um tempo, né, de alegria, de motivação, né, um tempo gostoso, né, para o casal. E porque a gente sabe, né, gente, Deus não planejou o casamento para que a gente fosse infeliz, né? Deus planejou que a gente fosse feliz no nosso casamento, né? E quando, né, a gente entende que eu como mulher, o Rodrigo, né, como homem, marido e esposa, têm seus papéis, e quando a gente decide, né, porque não é algo que acontece naturalmente, a gente decide realmente exercer ou colocar em prática esse papel que Deus planejou para nós, né? Então, quando o marido, principalmente, o principal papel, né, que eu acho que a gente vê na Bíblia de forma muito clara, é marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher se submeter ao seu marido, porque, gente, é muito fácil a gente se submeter quando você realmente se sente amada. De verdade, quando você se sente valorizada, amada, é difícil você não se submeter.
E até nesse texto mesmo, a gente já até falou isso aqui, ele fala da submissão mútua, né? Porque é isso, é marido e esposa se submetendo um ao outro, né? Porque entendem que esse é vamos dizer, o mandamento de Deus para nós, né? E quando a gente entende isso, né, a gente não precisa ficar cobrando que o outro faça o seu papel, que o outro realmente cumpra aquilo, não há cobranças, né? Porque cada um entende. Isso é algo pessoal, eu tenho que decidir ser a mulher que Deus planejou que eu fosse para o Rodrigo, né? E vice-versa. Então, assim, independente da estação do ano que o nosso casamento está, eu acho também importante a gente lembrar isso. A gente viu lá as 4 estações do ano, a gente tem que lembrar, né, que o nosso casamento ele está sempre numa estação. Né? Seja ele essa estação, seja ela boa ou ruim, é uma estação que vai passar. E a gente tem o poder de, vamos dizer, administrar a nossa vida, fazer escolhas no dia a dia para que o nosso casamento se mantenha, né, numa estação boa ou saia de uma estação ruim. Porque a gente até viu que certas coisas acontecem na nossa vida e às vezes podem levar, sim. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, eu estou até lembrando aqui de um exemplo. Acho que você já brincou de pegar uma bolinha dessa de encher, bola de encher normal, e a gente brincar de ou com a mão, ou então com... Como é o nome daquele negócio? Isso aqui, como é o nome disso? Ó. Raquete? Não, como é o nome disso aqui? Leque. Ou com leque, alguma coisa, você manter ela no ar, né? É porque a Aline está falando assim, eu aprendi que a nossa vida, a gente está sempre em movimento. E muitas das vezes, quando a gente está numa situação delicada, ou quando a gente está... caramba, eu não vou fazer nada, porque se eu não fizer nada, eu vou me manter no lugar que eu estou. Eu não vou tomar nenhuma escolha assim, muito drástica, e eu consigo permanecer no lugar que eu estou. Isso não é verdade. Então, eu acho que a nossa vida, talvez eu estava pensando nesse exemplo aqui, é como uma bolinha de encher, né? E a gente solta ela no ar, e se a gente não fizer nada, se a gente não tomar nenhuma atitude, o natural é que ela caia, é que ela desça. E isso funciona com o relacionamento também, com a vida propriamente. Eu não vou... eu já alcancei um patamar aqui, seja em qualquer área da vida. No relacionamento, no casamento, nas amizades, no relacionamento com Deus, também financeiramente ou profissionalmente, a gente, não, aqui tá legal para mim, já tá bom aqui. Aí a gente para, então, de soprar, a gente para de abanar o nosso leque. E a gente tem a intenção ou até a expectativa de que a gente permaneça naquele patamar, naquele nível que a gente estava. Só que, naturalmente, mesmo que seja bem devagarinho, como a bola cai, ela não despenca como uma pedra, ela vem caindo devagarinho, e isso acontece se a gente não fizer nada. Então, a nossa vida está sempre em movimento. Você queira ou você não queira. Então, a gente está sempre andando para algum lugar. E eu lembro da gente fazer essa pergunta aqui, mas para onde você está andando? Né? Tem uma frase que não é minha, mas é uma frase que aí o mundo corporativo, o mundo do coaching fala muito. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E é verdade. Né? Se você não sabe para onde está indo e vamos embora. E muita gente não está se ligando para onde a gente está indo e acaba não tomando as medidas necessárias para a gente, ou as correções, né? Melhor assim, né? As correções de rota necessárias para a gente chegar no destino que a gente deseja. Rodrigo. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo beleza. Eu lembro também que a gente falou, eu não lembro qual foi a aula, em que, como a Aline falou, né? Todo casamento está numa estação. E toda estação acontecem coisas boas e coisas ruins. E o que diferencia um casal para o outro é como ele lidar com essas situações. O equilíbrio faz parte de todas as estações. E que isso fique marcado, e me marcou também muito, que fique marcado no coração de todos nós. O equilíbrio faz parte de todas as estações. Cada casal é diferenciado, saber lidar com a situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Uhum. Show. E a gente tem como, né, Marquinho? Se a gente não está satisfeito com a estação que a gente está,
né, buscar realmente trabalhar para que a gente mude, né, para que as coisas mudem, enfim. Mas vamos relembrar aí as estratégias, né? A estratégia, nós falamos aí de 7 estratégias, né? A primeira que nós falamos foi lidar com as falhas do passado, né? Então a gente falou assim que a gente não são as falhas que destroem o casamento, mas a forma como a gente lida com elas. É exatamente, né? Isso que o Marco falou agora, né? Exatamente. Se a gente não decidir que a gente vai realmente ter que jogar a luz ali em algumas coisas que aconteceram no passado, liberar perdão, confessar, liberar perdão, a gente está construindo o nosso casamento numa base instável, né? Numa base que não é a base da verdade, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então a verdade, ela precisa estar presente na nossa vida. Então, independente do que aconteceu no nosso passado, a gente precisa decidir lidar com isso, né? A segunda estratégia que nós falamos é a gente entender, né, que a gente precisa diferenciar as fases da nossa vida e que a atitude negativa, ela, em relação ao nosso cônjuge, ela tende a nos levar para o inverno. Por exemplo, se a gente olha somente para vamos dizer, para as atitudes negativas, né? Se a gente olha só para o que dá errado no nosso casamento, só para o que não funciona, a gente precisa mudar a nossa mente, né? E começar a olhar, até esse pessoal de coaching, né? O Rodrigo conhece até mais que eu gosto muito de falar disso, de mindset. É você dar um reset lá na tua mente e começar a olhar as coisas por uma ótica mais positiva. Isso acontece no nosso casamento também, né? A estratégia 3 encoraja você a descobrir, a falar a principal linguagem do amor do seu cônjuge, né? Falamos aí das linguagens do amor, né? O quanto é importante a gente descobrir, comunicar amor na linguagem que o outro fala e compreender e desejar, procurar saber qual é a linguagem do nosso amor do nosso cônjuge, né? Para que a gente possa falar na mesma frequência, né? Que às vezes a gente está falando ali e aí o outro fala assim, não, mas eu faço isso para você. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? De pessoas assim, falando assim, poxa, você não revela seu amor, mas aí o outro fala assim, não, mas eu faço isso para você todo dia, né? Ou sei lá, eu fiz uma coisa, eu comprei um presente para você, ou eu escrevi um cartão, ou eu consertei alguma coisa em casa. Porque a forma como a gente normalmente comunica amor é a forma como a gente recebe amor. Só que a gente precisa mudar isso, né? E entender que o nosso cônjuge, ele tem um canal lá de receber amor diferente do nosso. E a gente precisa, né? A gente fez esse exercício aqui, eu espero que vocês tenham feito também, de realmente procurar entender, se você ainda não sabe, eu acredito que a grande maioria aqui já saiba, né, qual é a linguagem do amor, gente, porque os sinais aparecem, né, a gente sabe, né, quais são. Então, vamos lembrar das linguagens do amor. Quem lembra aí? Vamos ver quem pode falar. Prova online. Das linguagens do amor. Quais eram as linguagens do amor? Atos de serviços. Boa. Fala a primeira, porque é minha. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Vai, outro. Toque físico. Toque físico. Ó, gente, só a Adriana e quem... Presente. Adriana, presente. Roberta, presentes. Vamos lá. O que mais? Estamos 3, são 5. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, Cris. Gente, eu tô com vergonha de vocês, homens, hein? Meu Deus do céu, hein? Vai, Cláudio. Hã? Não, só as mulheres. Né? As mulheres são boas nisso. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação, isso aí. Todas, né? Então, palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, toque físico e atos de serviço.
Então, assim, descubra, né? Anota aí, rapaziada. Anota aí. Porque, gente... A gente foi gentil e deixou para elas falarem. Boa, Cláudio. Boa. Atos de amor. Cavaleiro, cavaleiro. Na próxima classe, vamos fazer prova só com os homens. A mulherada vai em outro lugar. Ô, Rodrigo. Oi. O Elimário sabe isso de cor e salteado. Ele foi gentil, entendeu? O Elimar não. O Elimar está anotando ali, que eu estou vendo que ele está anotando. Eu sei serviço, né? Que a Tânia gosta, lavar louça, estender roupa, limpar a casa. São aulas, tá vendo? Isso é aula, gente. Obrigado, Elimar. E aí a gente fala, né, que se a gente entende, né, a frequência de amor do nosso cônjuge, gente, isso é poderoso, né, para criar um ambiente propício, né, para a gente tirar, por exemplo, para a gente mudar a estação do nosso casamento, se a gente está vivendo o inverno, por exemplo, né, ou o outono, que também é uma estação que apresenta desafios, né, a gente tem esse poder através dessa questão das linguagens. A estratégia 4, né? Ouvir com empatia. A gente falou sobre essa questão da gente desenvolver essa habilidade de realmente querer ouvir o nosso cônjuge e compreender. Homens e mulheres são diferentes, né? Deus nos fez assim, glória a Deus por isso, né? Que nós não somos iguais. Então, a gente compreender um pouquinho, né? E estar aberto a ouvir o outro, tentando, né, se colocar no lugar, eu acho que é algo que também é bem poderoso, né? Então, a gente colocou ali, né? Quando o seu cônjuge estiver falando, a coisa mais importante que você poderá fazer é ouvir. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir, né? A gente sabe falar muito e a habilidade de comunicação também é saber ouvir. Não, eu lembro da gente ter falado sobre essa aula. A gente, sempre que isso acontece, quando a gente está conversando algo, a gente dá logo uma solução, a gente está pensando sempre com o nosso ângulo de visão e com aquilo que faz sentido para a gente. E muitas das vezes, o que faz sentido para nós, na nossa lógica, não faz sentido para o outro. Eu lembro da Aline ter falado sobre mim, sobre a questão, não, dá logo uma solução, resolve logo. Acho que o homem é mais, talvez seja mais assim, não sei. Então resolve logo, é tudo muito fácil. E às vezes a gente nem espera aquele assunto acabar, a gente não espera com que a esposa fale até o fim, né? Converse, desabafe, ou então simplesmente abra o coração, a gente dá logo uma solução e o assunto está resolvido. Quando para ela o importante às vezes não era nem a solução daquele assunto, era simplesmente conversar, compartilhar e expressar aquilo que estava passando dentro dela naquele momento. É importante a gente entender isso, faz toda a diferença. Com certeza. E aí, fomos então para a estratégia 5, né? Isso. Descubra a alegria de ajudar seu cônjuge a ter sucesso, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão de como o marido e a esposa têm uma função dada por Deus, né? Da gente descobrir o outro a cumprir o propósito de Deus, né? É a responsabilidade de trazer de extrair o melhor, né? A responsabilidade de extrair do outro o que ele tem de melhor. Aí ele coloca até aqui, né? Poucas realizações na vida são mais gratificantes ou têm maiores resultados do que ajudar seu cônjuge a cumprir os propósitos para os quais Deus o intentou. Implemente essa estratégia e compartilhe as recompensas do verdadeiro sucesso. Então, se a gente quer ter sucesso na nossa vida, a gente vai entender que o sucesso pessoal, né, num casamento, é o sucesso do outro também. Então, se a gente entende esse poder que a gente tem na nossa mão, né, a gente pode, sim, ser um instrumento de Deus para encorajar, para ser um encorajador. Acho que Deus convida a gente para ser isso na vida do nosso marido, da nossa esposa, né? Alguém que encoraja. Quer ver uma coisa que a Aline está falando? A Aline falou uma palavra aqui que me marcou agora, percebi uma direção aqui. Ela falou assim, a gente tem esse poder na nossa mão. E muitas vezes a gente quer que o outro mude, a gente quer que ele desempenhe aquele papel, e eu vou expressar aqui um papel que é muito comum entre a gente, que é o papel de ser pai ou o papel de ser mãe, uma mãe melhor, um pai melhor.
E eu sei porque ele tinha, eu acho que você tem que cuidar mais das crianças, nesse sentido de monitorar a escola e tal. Aí tem duas coisas. Tem a questão da habilidade pessoal, mas tem a questão do esforço e do incentivo, porque às vezes a gente tem essa expectativa, poxa, ele podia me ajudar nisso, ou ela podia me ajudar com aquilo, ele podia desempenhar, ou ela podia desempenhar esse papel melhor. A gente cria essa expectativa no nosso coração, e aí entra o ambiente da igreja, que ele é ótimo, ele é saudável, mas tem um lado que a gente precisa tomar cuidado. Aí o que a gente faz? A gente, muitas das vezes, compara com alguém que a gente conhece no ambiente da igreja ou no próprio PG, e a gente ora a respeito disso. Ok, não tem nada de errado, é ótimo você orar pelo seu marido, pela sua esposa, mas e o poder, como a Aline falou, né? E o poder que está na sua mão? E o poder que está nas suas atitudes incentivá-lo, como a gente falou, de extrair o melhor? Cara, você tem potencial para ser uma melhor mãe do que você é hoje. Eu tenho consciência disso. Rodrigo, você é um bom pai? Eu acho que eu sou um bom pai. Mas eu poderia ser um pai melhor? É claro que eu poderia ser um pai melhor. Como eu poderia ser um pastor melhor, um profissional melhor. A gente tem esse potencial dentro da gente. E a gente pode extrair, a gente pode cutucar o outro, né? Para que ele coloque isso para fora, esse potencial. Todo mundo fala, é igual a ideia, né? Estou com uma ideia maravilhosa que vai revolucionar o mundo. Uma ideia sem ser colocada em prática, uma ideia que não está sendo produtiva, uma ideia que só está no papel, ela não vale nada. Então, a sua expectativa que você tem no outro e só está no seu coração como expectativa e só está dentro dele como potencial, não vale nada. Seu comportamento, seu casamento, sua família não mudou nada por causa disso. Você fala assim, não, mas eu penso muito nisso. Eu leio muitos livros sobre isso. É ótimo, mas se você não colocar nada em prática, não adianta nada. Então, existe, como ele falou, um poder mesmo, gente, da gente conduzir o outro para que esse potencial seja extraído, seja usado, seja posto em prática. Muitas das vezes, até esse caminho é um caminho um pouquinho mais duro, porque vai exigir um pouquinho de confronto. Você lembra que a gente conversou sobre confronto e conflito? Então, confronto super saudável tem esse propósito de afiar. A Bíblia fala de como o ferro afia o ferro. É ferro com ferro. Os dois, o confronto traz isso, traz crescimento, traz edificação. O conflito traz destruição. Mas a gente tem que provocar isso. Então, isso é grande demais, é poderoso demais, desde que a gente use. Senão, não fica só no papel. E eu lembrei que o Rodrigo estava falando, né, daquele versículo que fala a vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, muitas vezes, as nossas palavras, elas têm o poder ou de encorajar, de levantar, de fazer crescer ou de destruir. Então, a gente precisa pedir muito a Deus, gente, sabedoria. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente, no momento ali do calor, às vezes da conversa e tal, a gente acaba falando coisas que ferem o coração do nosso cônjuge. E a gente precisa pedir muito a Deus essa sabedoria, né? Que Deus nos coloque ali um filtro na nossa boca para que a gente possa falar aquilo que encoraja, né? O outro ponto, Rodrigo, por favor, fala. Essa semana eu tive uma aula na Avance, que não foi uma aula, quer dizer, foi uma aula, né? Mas foi um bate-papo de alto nível com o pastor Gilson. Ele estava até presente, ele vai até lembrar disso. E ele falou muito disso que vocês estão falando agora. Isso ficou muito marcado. De o poder da mudança estar nas nossas mãos. A gente, quando está no ambiente da igreja, quando está no ambiente do trabalho, qualquer tipo de outro ambiente, nós estamos preparados. Na igreja, preparado para atender, preparado para servir, preparado para dar uma palavra de apoio. No trabalho, preparado também para servir, preparado para ajudar um ou outro e tudo mais. Já dentro de casa, nós estamos, tipo assim, é o melhor local para você começar a fazer essa mudança. Porque é um local onde você tem pouca paciência com os outros,
Você tem falhas que você bota para debaixo do pano, debaixo do tapete e deixa para mudar depois. E outras coisas que você não está totalmente querendo começar. No ambiente do lar é o melhor local para você começar a ter a paciência devida com o teu cônjuge, a paciência devida com teus filhos, escutar mais a todo mundo, aceitar as críticas, coisa que normalmente a gente não faz. Em casa a gente relaxa. Se alguém pisa no teu pé, você, né, pisa de novo, reclama e tudo mais. Então a mudança, esse poder da mudança está nas nossas mãos e, pasmem, o melhor local para começar essa mudança é dentro de casa. Porque na rua, como você falou, e a gente cansa de falar, a gente está armado para qualquer coisa. A gente está apto a ajudar, apto a dar uma palavra, apto a servir. Já em casa, não. Em casa a gente dá essa condição de não fazer na hora, fazer depois ou não fazer, entendeu? Em casa fique marcado também. É o lugar onde a gente é mais exigido. É onde a gente é quem a gente é de verdade, né? Não tem... se não, na igreja ou no trabalho, você sabe que você quer agradar as pessoas porque em algum nível tem algum nível de recompensa, em algum nível você quer que as pessoas... Em casa a gente não consegue fazer isso. As pessoas sabem quem a gente é de verdade, né? Verdade, perfeito. E a gente falou, né, a próxima estratégia, que é a 6, né? A gente falou da questão de maximizar as diferenças, né? E aí eu lembro que a gente falou da questão de que a gente não muda o outro, né? E às vezes a gente vê casais que passam a vida inteira idealizando, né, o outro e querem impor sobre o outro uma personalidade, uma forma de agir que não é a dele, né? Isso não significa que a gente não mude, aliás, a gente muda muito ao longo da vida, né? Se a gente olhar para trás e ver assim, poxa, como é que eu era, né? É óbvio que a gente muda e graças a Deus por isso. A Bíblia fala sobre a gente mudar realmente, renovar nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, de agir, mas assim, a gente precisa respeitar o outro como ele é, né? Porque isso é uma demonstração de amor, né? Se a gente está o tempo todo querendo que o outro seja o que a gente acha que ele tem que ser, né? A gente está impedindo o outro de ser quem ele é, né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa olhar para as nossas diferenças e pensar assim, o que a gente pode usar a nosso favor? Quais são os pontos fortes que o Rodrigo tem que podem nos ajudar a crescer? Quais são os pontos fortes que eu tenho que podem nos ajudar a crescer, né? E a gente juntos pegar essas, vamos dizer, essas características fortes que a gente tem, né? Identificar até as habilidades naturais. A gente até falou quando a gente fez uma classe, não sei se vocês lembram, sobre construindo a família SA. A gente falou da questão da comparação de uma empresa com uma família. E eu lembro que uma das lições era descobrir as habilidades naturais e usar essas habilidades a nosso favor. Então, assim, numa equipe, numa empresa, é isso que se faz. O cara é bom nisso aqui, então vamos colocar ele para fazer isso aqui. O outro é bom nisso aqui. O exemplo que a gente usou aqui foi o exemplo do futebol, né? Alguém que é bom de agarrar, bom de goleiro. Olha que lindo, peixe! Dá um beijo nela, peixe! A gente usou o exemplo do goleiro, né? O cara que é bom de agarrar e o cara que é bom de fazer gol. Então não adianta, muitas das vezes tem isso, né? Às vezes alguém que... eu queria muito que você fosse goleiro, mas é o Cristiano Ronaldo, cara, é o Ronaldinho Gaúcho. É melhor deixar os meninos lá fazendo gol. Eu lembro de eu ter usado o exemplo do Ayrton Senna. Não adianta botar o Ayrton Senna para jogar vôlei, cara. Ele nasceu para dirigir. Então, a gente precisa... E eu acho que ontem, por acaso, eu estava conversando com um amigo, é um amigo empresário, e a gente estava conversando sobre negócios e tal, a gente estava batendo um alto papo. E ele estava falando assim que ele tem um funcionário que é sócio, né? Um cara que é sócio, que o cara é gênio, um gênio mesmo, um gênio na área química e tal, o cara é um gênio. Mas a habilidade dele em termos de negócios, de business, é zero. Então, assim, ele falou assim, o empresário, a qualidade maior do empresário, às vezes, não é nem fazer propriamente ou desenvolver um projeto. Ele estava até falando do Steve Jobs.
né? Todo mundo endeusa o Steve Jobs. Mas o cara, ele tinha a ideia, pô, vamos naquela direção, vamos fazer um produto assim. Mas quem desenvolveu, quem gerou um iPhone, não foi ele sozinho. Foi uma equipe técnica, que o cara veio, traz um produto, não, esse eu não quero. Por quê? O cara está com aquele desenho na cabeça. Eu vou para lá, eu tenho essa direção. Isso que ele tinha na cabeça, mas ele tinha gênios ali ao redor dele, e esse cara estava falando disso. E muitas das vezes a gente tem gênios em casa, né? E aí tem a ver com os filhos e com o cônjuge. O cara faz bem aquilo, ele desempenha bem aquele papel. Aí você pensa assim, poxa, mas eu queria muito que ele fizesse outra coisa. Aí começa esse negócio. Aí você quer que o Ayrton Senna jogue futebol, que o Ronaldinho dirija um carro de Fórmula 1, aí você quer que o Steve Jobs seja um triatleta. Aí a gente começa com essas argumentações querendo demover o outro daquela habilidade natural, daquilo que arde no coração dele, porque a gente acha que é bom, ou que para a gente tem sentido. E a gente deixa de olhar para essas questões naturais e tudo isso. Então, por exemplo, a gente fala de forma prática, né, no casamento, por exemplo, a questão da administração financeira, né? Tem pessoas que falam assim, não, é o homem que tem que administrar. Eu não acho que seja assim. De repente, tem uma mulher, um casal, de repente a mulher é mais habilidosa com isso. Qual o problema, né, dela administrar? Né? Todo mundo fala que a mulher tem a fama de assim, a mulher gastadeira, né? Esse é o jargão. Eu discordo desse ditado, sei lá se é isso, né? Porque eu conheço o homem gastão mesmo, que torra mesmo. E às vezes a mulher... A gente conhece alguns casais que funcionam, né? Algumas famílias, né? Que funcionam nesse formato. A mulher é um pouco mais organizada, ela curte até, ela gosta mais desse assunto de finanças, e ela administra o dinheiro da família e não tem problema nenhum que isso aconteça. É só um detalhe, né? Ele precisa ser administrado, né, gente? Não dá para deixar a banda tocar sem a gente cuidar disso, que é extremamente importante. E, aliás, é uma das coisas Rodrigo, que mais separa os caras. Marcos, sumiu. Fala, Marquinhos. Quantas catucadas você viu aí no vídeo agora aí? Muitas. Gente, olha, essa questão financeira, né, gente, é uma coisa que a gente tem que olhar, porque isso é uma das coisas que a gente ouve muito, que destrói muito os casamentos, né? O descontrole, a falta de administração, né? A gente precisa olhar para isso, né? Mas, assim, outras áreas da nossa vida, né? De repente, né, a gente estava até falando aqui, às vezes, de ajudar os filhos com as tarefas de casa, às vezes, né, a mulher é mais habilidosa, às vezes o marido é mais habilidoso, e vamos usar isso a nosso favor. Por que, né, ficar com essa coisa cobrando do outro, né, que ele faça aquilo, se eu sei que, de repente, né, eu sou mais habilidosa ou ele é mais habilidoso para fazer alguma coisa, né, gente? Por quê? Vamos usar isso a nosso favor, né? E a última estratégia tem a ver com tudo que a gente falou aqui, né? Mas é a questão de exercer uma influência positiva, né? Quanta gente, foi até o Marquinhos que eles falaram, né, sobre isso, quanto a gente é capaz, sim, de exercer uma influência positiva na vida do nosso cônjuge. Né? Se a gente olhar para trás, né, eu sei que talvez alguns de vocês tenham até exemplos disso, vocês falaram semana passada, né? O quanto seu marido, sua esposa te encorajou a ser alguém que de repente você não imaginava, né, que você fosse. Né? Como é legal a gente ouvir isso, porque de fato a gente tem esse poder, né? De ser uma influência positiva. Não é que a gente vá mudar o nosso cônjuge, né? Não é que a gente vá fazer com que o outro seja exatamente como eu quero que ele seja, né? Porque isso é uma coisa, esse é um desejo de controlar o outro que a gente precisa tirar da nossa vida, porque isso só gera frustração. Ontem eu estava assistindo um casamento e o pastor André que estava falando, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: quando vocês descerem, a coisa que é mais destrutiva num casamento é uma palavra pequena, que se chama expectativa. Essa palavra é a palavra que mais destrói casamentos. Porque quando a gente se casa cheio de desejos. E logo depois que a gente se casa, a gente pega todos esses desejos e transforma esses desejos em expectativas. No colo do outro, né? Que a gente quer que Exatamente. o outro
satisfaça todas as nossas expectativas. E quando a gente faz isso, né, a gente tem uma tendência muito grande, um risco muito grande, a se frustrar o tempo todo, né? Porque a gente está o tempo todo, primeiro, querendo que o outro seja aquilo que ele não é, esperando que ele faça o que ele seja algo que ele não é, e, além disso, a gente fica se comparando. A pior coisa que tem num casamento, né, é a gente se comparar. E eu sei, eu também já cometi esse erro. Eu até lembrei de uma coisa aqui, que uma vez eu falei para o Rodrigo assim, que o meu sogro é uma pessoa muito paciente, mas é engraçado que ele mudou, porque minha sogra diz que ele não era assim. Vocês conhecem meu sogro, né, o Cláudio, o pastor Cláudio. E aí, a gente uma vez viajou e meu sogro era o único homem, gente, vou abrir meu coração aqui, confessar que era o único homem do grupo que tinha paciência para ir com a gente para o shopping. Meu sogro ficava lá sentadinho e a gente lá dentro das lojas. E ele ia para levar a gente não precisar ficar dirigindo, né? Ele ia com a gente e ele ficava lá sentadinho lá de fora. E eu me lembro que nesse dia, não sei, nesse dia, num outro momento, eu falei isso para o Rodrigo. Eu falei, poxa, você podia ser igual ao seu pai. Seu pai é tão paciente, fica lá esperando, né? Você não tem paciência, ele não tem mesmo, gente. Ele vai para shopping. Aí... Só que isso é uma coisa ruim, né, da gente fazer, né? Não aprendam com o meu mau exemplo, meu testemunho. A gente não deve fazer isso, né? Comparar, né, o nosso marido com outros. Né? Deixa eu só fazer uma coisa assim. O comparar é ruim, mas nada impede de você incentivar que ele seja mais paciente, né? E eu também, a Aline está falando isso, mas eu também, mesmo contra a minha vontade, mesmo contra o meu natural, vamos colocar assim, eu já fui muito contra ele, dizer assim, não, beleza, tudo bem. Eu não é o que eu amo fazer, mas eu vou lá por você. Né? Então, isso... Mas também já teve muitas vezes que ou talvez a maioria, né? Vou abrir meu coração aqui. A maioria, pô, não quero ir não, leva a sua irmã, né? Leva alguém que também, acho que também é honesto isso. Porque você ir para lá também, e ficar lá rabugento, e ficar querendo ir embora tudo. É um saco andar com gente assim, né? A verdade é essa, né? Nem eu me aguento, porque eu fico sem paciência. Então, é honesto, pô. E tudo né? bem. Eu também agora já entendi, né? Depois de 20 anos de casada, né? Aí quando eu quero ir pro shopping, eu quero olhar, eu chamo uma amiga, vou com a minha irmã, vou com a Isabela, e tudo bem, tá tudo bem, né? Mas a gente também, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Pra gente não ficar... Até contei aqui que eu achei tão engraçada a história que o pastor André contou de uma mulher que chegou para ele e falou, pastor, queria muito que meu marido fosse como fulano de tal. Teu fulano de tal faz isso, ele faz aquilo, ele é romântico, ele faz surpresa, ele leva, ele fala palavras assim, de quem foi falando, o pastor ficou, né? Isso aconteceu com o pastor André. E ele falou assim, gente, meu Deus, que homem é esse? Onde está esse homem que é perfeito, né? E aí ele perguntou para ela, vem cá, quem é esse moço? Ela falou assim, é o ator lá da novela, tal, não sei o quê. Sabe? É tipo assim, é bizarro isso, você ficar pensando, meu Deus, você idealizar esse nível, né? É um nível, assim, doido de expectativa, né? Então, assim, a gente aceitar o nosso cônjuge como ele é. É claro que a gente não, né? Acho que a gente tem que melhorar, crescer. Se a gente puder falar palavras, né? E até às vezes dar uns toques. Às vezes eu falo, e o Rodrigo faz a mesma coisa comigo. Às vezes, assim, até, por exemplo, com relação aos nossos filhos, né? Às vezes eu falo para ela, amor, aproveita essa oportunidade. Né? A gente vai lá dar aquele toquezinho. Terça-feira aconteceu isso. Eu cheguei em casa, estava cansado, estava meio chateado com algumas coisas que tinham acontecido no trabalho e tal. Estava meio para baixo, assim. Aí levei o Guilherme no futebol. Cheguei um pouco mais cedo até, né? Levei o Guilherme no futebol e voltei. Deixei ele lá. Falei, o pai volta para te pegar. Aí quando eu entrei em casa, a Aline falou assim, você não ficou lá com ele? Eu nem lembro o que você falou. Eu falei, amor, aproveita essa oportunidade. Eu só falou isso. Desperdiça essa oportunidade, porque daqui a pouco, né? Ele vai crescer, ele já está com 12 anos, né? Não, eu até na hora falei assim, amor, estou cansado, hoje não estou afim. Aí cheguei a sair, eu estava na cozinha. Dei uns 5 passos, aí falei, quer saber? Eu vou lá assim. Aí voltei, falei assim, você tem razão. Aí voltei, peguei a moto de novo, voltei lá no campo de futebol.
para ver e curtir aquele momento lá com ele, ver ele jogar e tal, que aí é importante. Mas é isso, gente. Bom, queria ouvir vocês a gente também. queria, assim, a gente vai cessar aqui o nosso papo, né, o conteúdo da aula agora, e a gente queria ouvir, eu queria pedir duas coisas a vocês. A gente queria ouvir um pouquinho do que talvez precisa ser rápido, né, para a gente poder deixar outras pessoas falarem. O que marcou vocês nessas aulas, nesse tempo? E eu queria pedir a você também, se você, poxa, tinha uma sugestão ou tinha uma ideia que a gente, numa próxima classe como essa, ou parecida com essa, que a gente pudesse abordar, que a gente pudesse comentar, seria legal. Algum tipo de sugestão ou algum tipo de crítica. Ah, isso não foi legal. Não... Só esqueci de falar uma coisa. Ah, tá. E a gente tem um exercício que a gente vai comentar agora rapidinho. Então, assim, duas coisas. Ouvir vocês e ouvir de vocês críticas e sugestões. Vocês podem, se você quiser fazer de forma anônima, não tenho a menor ideia de como você faz isso. Escreve num papel e manda alguém me entregar. Ou então manda no meu WhatsApp, aqui no nosso, se você não quiser colocar no grupo. Não tem problema algum, tá? Pode ser anônimo mesmo, se você quiser fazer uma crítica. A gente não tem a menor crise com isso, até porque a gente não é perfeito. Acabei de dizer exemplos da gente aqui, que a gente falha dessa. E o objetivo nosso é trazer crescimento, não só para vocês, né? Mas para outras pessoas, outras turmas que virão. Então, a gente quer aprimorar esse papo, esse curso aqui. Fala. Não, era só lembrar, né, que lá no final, nessa lição, até aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo esse quadrinho? Esse quadrinho aqui é o que você faz uma avaliação do seu casamento sobre em qual estação você tá. Ele tem 16 linhas e 4 colunas. Cada uma dessas colunas representa uma estação do casamento. Então, ele pede para você olhar de forma horizontal primeiro. Então, você vai ler cada linha, você vai marcar uma palavra. Então, por exemplo, a primeira linha tem assim, desestimulante, emocionante, satisfatório e incerto. Aí você vai marcar ali uma palavra. Aí vai para o 2, você vai fazendo assim, por linha, né? E aí, no final, você conta quantos itens você tem por coluna. Entenderam? E aí, o item que, obviamente, deu mais é a estação que vamos dizer, a estação que o seu casamento está mais propenso a estar. Você pode estar em 2 estações. Né? Nunca é improvável que você marque uma coluna só nos 16 itens. Então, mas vai ter ali uma graduação. Isso é um termômetro que vai sinalizar para você, cara, em que estação a gente está. Já vou deixar você falar, Celso. Aonde você precisa atacar mais rapidamente. São 16 pontos, gente. Então, assim, se você perceber, a gente está mais assim, ataca esse ponto. E aí você vai ter direção aí para fazer isso. Fala, Celso. Eu cheguei a fazer esse exercício, mas uma coisa que eu conversei com a Cleide, seria interessante a gente fazer esse exercício junto ou separado. Nós discutimos nosso casamento. Entendi. Eu acho que o que seria mais proveitoso seria fazer separado e juntar depois para olhar os resultados. Por quê? Vai revelar a visão individual de vocês a respeito do casamento. E eu acho que isso é bem relevante. Porque a gente pode achar que é natural, a gente acha que está tudo bem. Mas será que para o outro está tudo bem? Será que o outro se sente amado por mim? Será que o outro está feliz em ser casado comigo? Será que o outro se orgulha de eu ser o marido ou esposa dele? São essas coisas que eu acho que são ferramentas. Isso é uma ferramenta que a gente usa para perceber, para fazer um pequeno ajuste, né, do casamento. Então, eu sugiro que vocês façam separado e depois sentem. Sentem, gente. Não deixa para passar. Faça isso. Não deixa para depois. Faça. E você vai ver que vai trazer resultado, porque o outro vai perceber a sua visão a respeito do que vocês estão vivendo. Fechou? Então, quem quiser falar... Oi. Isso que você falou a respeito de ter crítica, saber como é que foi a aula e tudo mais, outras situações... a gente sabe que a figura do pastor, da pastora, ela bota
talvez levanta um muro, né, entre a ovelha e o pastor e tudo mais, Marcos, coisa que não acontece com vocês. isso é uma coisa que está na cabeça. Isso é uma coisa que está na cabeça das pessoas, não na minha e não na da Aline. Eu não tenho a menor. Não, claro. É uma coisa. Com certeza, vocês, ainda mais vocês, vocês e o corpo de pastores da igreja têm um acesso total. Mas, por exemplo, nas semanas anteriores aí, picotou, não escutei. Eu não falei nada, não. Nas semanas anteriores, quer dizer, durante a aula, as aulas, eu e Cris, a gente se colocou à disposição, como outros casais também têm essa percepção, se colocaram também, acredito eu, à disposição, de escutar críticas, de tentar ajudar, de ouvir, né? Que eu, de vez em quando, ouvir a solução dos problemas. E foi muito bom que a gente atendeu alguns casais, a gente atendeu algumas pessoas. Então, a gente volta a se colocar à disposição junto com vocês. A gente tem pessoas aí capacitadas no Ministério de Famílias também para fazer esse mesmo tipo de serviço, de escutar fora a aula as pessoas durante a semana, para ajudar a dar um encaminhamento, dar um discernimento. Então, a gente continua à disposição. E tem pessoas também aqui no nosso grupo com essa mesma ferramenta capaz de ajudar as pessoas. A gente fica em aberto aí, ok? São coisas diferentes, tá, Maria? Eu entendi o que você falou. O que a gente está falando é do conteúdo da aula mesmo, né? Assim, o que poderia... Sim. E tem, claro, a gente está disponível para apoiar aí todas as famílias. Esse é o nosso papel. Zé quer falar, Zé? Bom, então, Zé tá sem áudio aí. Abre o áudio aí. Agora sim. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Paz. Está ouvindo agora aí? Tá. Eu tenho uma crítica a fazer. Fala, Zé. Brincadeira, pastor. Quero agradecer a vocês dois. Show. Vocês continuem assim. Tá? Vocês são um casal abençoado para nós. Não só para mim, mas acho que para muitas pessoas aí. Continua assim. Vocês são 10. Vocês... Amém, Zé. Show. Bom, gente, fica aberto aí a palavra aí para quem quiser compartilhar um pouquinho do que a aula foi para vocês e tal. Jair. De todo o conteúdo, que foi muito valioso para mim, duas coisas me marcaram assim, a princípio. Primeiro foi quando logo lá no início falou conflito e confronto. Dá para entender que é a mesma palavra, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Isso me marcou muito, porque na grande verdade você poder falar sem entrar em conflito, né? É o confronto daquilo que você está ouvindo e poder colocar a sua posição. Isso foi muito saudável para mim, essas duas coisas. A outra coisa foi as estações, né? Que também trabalha muito, né? As estações do ano, né? Trabalhar estações no seu casamento, né? O que você pode frutificar daquilo ali, o que daquele você está frutificando que não está bom para você, num relacionamento que você não deve colher, né? Eu acho que esses dois pontos, para mim, foram muito assim, edificantes, a contar de toda a aula. Mas os dois pontos me despertou muita atenção. E agradeço a oportunidade aí. Valeu, Jair. Obrigado você. Cristiane, você perguntou onde que está o exercício? Está na lição 12. Tá? Lá na lição 12, lá no finalzinho, está o exercício. Tá? Quem mais quer falar aí? Contar um pouquinho do que foi para vocês, que foi legal. Lição. Posso falar? Pode. Eu aprendi muito, né? A gente está sempre aprendendo, está sempre recebendo, ouvir os outros casais, as experiências de cada um, a visão, o entendimento de cada um, isso é sempre enriquecedor. O que está sendo também diferente, talvez a gente esteja numa fase de adaptação, essa aula virtual, né? Que antigamente a presença, a conversa, o abraço, o falar, o olhar, e a gente, cada um na sua casa, tendo esse contato, às vezes limita um pouco, né, a gente, mas graças a Deus a gente tem conseguido superar, estamos superando esse momento e eu tenho aprendido muito.
A Tânia nem sempre está comigo, às vezes a Tânia dorme até um pouco mais tarde, eu sei, é aquilo que a gente falou. A Tânia, ela funciona até um pouquinho mais tarde, então a gente se adapta a isso, mas ela faz a lição, ela estuda comigo e às vezes ela não participa, porque eu sei que ela se sente um pouco mais cansada e tem vontade de dormir até mais um pouco. Mas Deus está trabalhando nas nossas vidas e a gente vai aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Eu quero deixar registrado aqui que ouvir vocês, ouvir as experiências de vocês, isso é muito importante na minha vida, eu estou sempre aprendendo e que a gente continue nisso aí, meditando na palavra de Deus, aprendendo, que é muito bom. Obrigado, Elimário. A gente aprende todo mundo junto, o propósito é esse, crescer. Quem mais gente quer falar? Bom dia. Gente, eu queria compartilhar com vocês que o que focou mais para a gente, né, o que mais marcou, foram as 5 linguagens do amor. Né? Eu, por exemplo, particularmente, eu ficava assim um pouco entristecida, né? Porque o Jorge, ele não é assim de falar muito, de estar elogiando, mas com as 5 linguagens do amor, eu entendi que a forma dele de demonstrar amor é de uma outra forma. Então, isso mudou muito a minha cabeça, né? Ele não é de falar, mas ele é mais assim de serviço, né? Outro dia mesmo eu pedi que eu queria fazer um cantinho do café aqui em casa, então na mesma semana ele já foi lá, já comprou madeira, ele mesmo fez um móvel e está aqui meu cantinho aqui do café. Então, assim, isso foi bem legal assim para a gente identificar isso, que as pessoas são diferentes. E a minha cabeça assim mudou totalmente assim em relação a isso. Hoje eu me sinto assim bem satisfeita e respeitando, né? O jeito de ser de cada um, né? É isso que eu queria deixar para vocês. Legal. Legal, querido Jorge. Ó, café na casa do Jorge, gente. Fique à vontade. Valeu, Jorge. Obrigado, gente. Quem mais, gente? Vai, Celso. Pera, quem tá? É você mesmo. Vai, Celso. Eu. Ontem a Cleide estava comentando, olhando para a minha cara assim, meia assim, pensando no passado, fez comentar assim, amor, tem 40 anos que nós nos conhecemos, né? E 40 anos que nós nos conhecemos e 31 de casados. Então, mas nesse curso dessa nossa vida, nós, a partir de determinado momento, de uns 20 anos para cá, nós começamos a fazer diversos cursos de casais, porque aprendemos que fazer curso de casais tende a melhorar o nosso relacionamento, tende a melhorar, e às vezes nós não captamos muitas informações, mas alguma coisa sempre fica. Mas o momento da minha fala é para te dizer o seguinte, que esse curso que nós fizemos agora foi um curso muito enriquecedor, onde a gente pôde fazer extrair muita coisa que nós não percebemos que precisava dar uma melhorada. Eu lembro que eu fui fazer encontro de casais e eu comentei assim, eu não queria fazer encontro de casais porque meu casamento estava muito bom e se melhorasse mais que aquilo, ia estragar. E hoje eu tenho totalmente um discurso diferente. Ou seja, cada vez que a gente possa acrescentar, vai melhorar muito mais e nosso casamento vai tender a ficar melhor do que está, né? E muito obrigado por vocês terem separado esse tempo. Temos certeza que houve um estudo profundo para poder trazer essas mensagens para a gente e pela a sinceridade de vocês de colocar para a gente certas particularidades, que isso muitas vezes impede o crescimento dos casais em si, porque eles começam a olhar para quem está ministrando e falam, essa coisa é um fake, né? A pessoa só coloca o de bom e nem sempre coloca os pontos sensíveis do casamento. E isso, muitas vezes, leva-nos a tomar também procedimentos para saber que nós estamos errados, sim, sobre determinados comportamentos, mas podemos mudar, podemos caminhar para uma melhora do nosso relacionamento. Olha, ontem nós ficamos aqui em casa curtindo música do passado, até dançar na sala nós dançamos, é mole? Celso. Mas tenho certeza que foi fruto da aula, tá? Rodrigo, os embalos de sábado à noite. Dança com o Celso, café no Jorge, hein? Opa! E o lanche com a Edivane e o José, pô. Tá fechado aí. Mas é isso aí, né? A gente
sempre tem esse cuidado, né? De sempre lembrar, gente, que não existe um casamento perfeito, né? Não existe um casamento que não tenha dificuldades, que não passe por um momento de inverno. Né? Todos nós já passamos. Se não passamos, tem uma notícia para dar para vocês. Vamos passar, porque a vida apresenta, né? Jesus falou isso para gente. Né? Não, a gente teria aflições. Vocês né? vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, né? Tenham disposição. Ânimo é isso, né? É disposição. Mesmo diante das adversidades, a gente olhar e ter uma visão positiva, né? Então, o casamento é assim. A gente vai ter desafios, vai ter momentos difíceis, mas a gente precisa lembrar que Deus está com a gente, né? E não importa, né, o momento que a gente esteja vivendo do nosso casamento. Celso falou uma coisa muito legal. Tem gente que fala assim, se estragar, se melhorar, estraga, né? Isso é uma mentira, né? Porque não, se melhorar, fica melhor. Se melhorar, melhora. E a gente vive melhor, e a gente, né, desfruta, a vida é tão curta, né? Se a gente pensar, a nossa vida aqui na Terra é tão curta, né? A gente precisa fazer desse momento, né? Jesus falou isso para a gente viver uma vida abundante, porque a gente precisa desfrutar das bênçãos de Deus aqui na Terra. Né? A gente não é daquela linha teológica, tudo no céu, no céu a gente vai ser feliz, no céu, e aqui eu vivo um inferno, aqui eu vivo uma vida ruim. Não, Jesus quer que a gente viva uma vida plena, abundante. Essa vida, gente, a Cifeline está falando, é super importante, né? A vida eterna, vou deixar, vai, Peixe, a vida eterna, ela começou aqui, ela não vai começar no céu, ela já começou aqui. Então, as promessas, o favorecimento e a bondade de Deus começou aqui. Vai, Peixe. Rodrigo. Alguma coisa. Deixa o Peixe, Marquinhos, peraí. Vai, Peixe. Beleza. Vai, Peixe. Tirou o som, meu amor. Tá rolando, a gente tá escutando. Estou ouvindo vocês. O que está escrito aqui? Mude, isso? Não é mais. Ô, Peixe. Tem som. Ô, Peixe, estamos ouvindo, Peixe? Você não está ouvindo? Você está ouvindo falarem? Então, você tirou o som. Você está ouvindo, Peixe? Está escrito aqui. Então vai, Marquinhos. Ô, Rodrigo, é engraçado, né? Não tá ouvindo uma vez, há muito tempo atrás, eu não lembro qual foi o ano. Você... Tá me ouvindo? Tô. Você, numa pregação na igreja, em um determinado momento, eu estava no meio da plateia, aí você, num determinado momento, falou assim, não, porque no céu vai ser tudo uma maravilha, mas eu não quero ir para lá agora, não. Tinha uma senhora do meu lado que falou assim, esse pastor é doido. Me fala isso. Então, mas é isso aí mesmo. A gente tem que viver o agora. Um pedaço do paraíso está aqui. A gente é verdade, essa sinceridade. Que ele brinca, que ele falou que todo mundo já pegou sua senha, né? Todo mundo já está com a senha, né? Que a gente só está esperando a senha, mas a nossa senha, a gente quer viver, aproveitar mais também na Terra, né? É verdade, é verdade. Não falar nada, não fala. Peixe, está ouvindo a gente? Eu desligo o microfone. Peixe, você está ouvindo a gente? A gente que não está ouvindo vocês agora. Quando vocês abrem o microfone, acho que não sei o que está acontecendo. Quando vocês abrem o microfone de vocês... Quando eu abro o microfone, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então eu vou falar, eu estou ouvindo. O que é legal aí, quando o confronto e o conflito, tem casamento, se você não sabe se é um duelo ou um dueto. Né? E legal nisso tudo, Rodrigo, que não existe, quando nós falamos de congresso, trabalho, família, encontro de casais, não existe casamento, tá, bom que não possa ficar melhor, e não existe casamento que esteja destruído e não possa ser restaurado, né? Entendeu? E é nesse, vou pegar uma carona, pastor Rodrigo, que eu acho muito caro. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem, mas se você não ligar e não rodar, você tem que caminhar. E casamento aí, a gente está sempre como o Celso. Conheço bem o Celso, trabalhamos junto, congregamos junto. Enrolou 9 anos, cara, que eu ia na Cláudia também, uns 40 anos. E eu achava, eu tinha batido o recorde, ficamos 7 anos de namoro. Mas o seu, eu fiz as contas, 9. Cleide, parabéns. Né? Foram para o casamento e falaram assim, pô, foram super bem preparados. Não.
né? Ninguém vai para um casamento preparado, né? É uma escola, é um aprendizado, são pessoas diferentes. Eu até costumo falar assim, pastor Rodrigo, Deus não despersonaliza. Ele não despersonaliza. Aquilo que você tem de bom, ele vai manter. E aquilo que é legal, ele vai alijar e Deus vai te moldando, vai moldando o teu caráter, né? E vai moldando a tua família, vai moldando o seu relacionamento. E assim, e é sempre bom nós estarmos ouvindo, que nem o Celso colocou, que por muitas das vezes você vai fazendo uma reflexão, uma introspecção, uma retrospectiva, você vai vendo como é o seu relacionamento, em que estágio está, como o irmão já colocou, qual a estação, né? E eu fiz um curso de técnica agropecuária. E algo super importante, quanto às estações do tempo, há momento de você preparar o solo, há momento de você semear, há o momento de você praticar o cultivo, que é o cuidado, são as pragas, é a aplicação de adubos, e há o momento de colher. Então, quando você está semeando, é o quê? Trabalho, é a parte mais dura, o preparo do solo, isso. E vem o momento de você desfrutar, a hora da colheita. Né? E o relacionamento conjugal, o casamento, tem todas essas estações, né, que você precisa realmente preparar para chegar mais à frente. E quando nós temos a oportunidade de estar ouvindo, sentado, que não o irmão colocou, né, cara? É um momento diferente, né? Um momento que, por muitas das vezes, o professor está... Beija peixe, beija peixe. Tem essa oportunidade, você vai no outro tomando café. Então, eu queria parabenizá-los. E algo que foi colocado com muita propriedade, que uma vez eu e a Ana Cláudia estavam em das Ostras, e alguns caras nos abordaram falando assim, o que eu gostei de vocês? Que os palestrantes falaram sobre casamento, mas parece que já vem com a receita pronta. Parece que a vida deles, eles não têm dificuldades. Parece que não, você coloca os problemas, que, claro, não existe família perfeita. Então, sempre passando por experiências novas, por mais tempo que seja, 33, como Celso, 40 anos, né, Celso? Beleza, entendeu? Ou seja, está sempre aprendendo. Então, que Deus continue abençoando vocês, Deus continue abençoando a liderança da igreja, né? Que no meio da pandemia veio essa estratégia e, com certeza, não só nós, como todos os casais aqui, com certeza foram abençoados e, com certeza, vocês semearam em nossa vida, tá? Fica aí um beijão no coração de vocês. Valeu, gente. Valeu, Peixe. Bom, gente, a gente precisa encerrar aqui. Fica mais uma vez aí duas informações, né? A partir de semana que vem a gente vai estar junto, mas separado, né? Cada um em uma classe. E se você também tiver dúvidas e sugestões ou algum tipo de crítica para melhorar o curso, ou crítica daquilo que você não gostou, a gente está super aberto a isso. Só você fazer isso chegar para a gente de alguma forma. Então, acho que é isso. Obrigado aí. Preciso fazer um agradecimento a Márcio e Silas aí, que estão, não sei, estão num sol bonito danado que eles estão aí, mas apoiaram a gente aí ajudando a gente na condução do grupo, nas informações aí da classe. Marquinhos e Cris também que estiveram com a gente. Todos vocês. O nosso desejo, sinceramente, gente, é que assim, vocês cresçam, a gente cresça enquanto família. Não, eu fico pensando, é claro que a gente quer fazer um negócio legal, a gente quer que o curso seja divertido, a gente quer que a gente tenha um tempo agradável, tudo isso é bom. Mas nada é maior do que a sua família ser bem-sucedida. Para mim, né, o desejo que arde no nosso coração é que você saia dessas 12 semanas aqui ou vivendo, ou na expectativa e trabalhando, fazendo algo, agindo, para que seu casamento, seu relacionamento esteja caminhando para uma estação mais quente. Aquecida, né? Mais quente. Vou deixar aqui um quente em todos os sentidos. Né? Fica aí essa dica para todos nós. Vamos orar? Aí a gente vai correr para a igreja. Vamos orar, gente? Você ora ou ora? Ora? Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que nós conversamos aqui ao longo dessas 12 semanas. Nós entendemos, Senhor, que são princípios, ó Deus, que o Senhor estabeleceu para que a gente viva um casamento abençoado e feliz.
teu propósito é que a gente viva bem, que a gente viva feliz. Então, Senhor, nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo que tem tentado roubar, Deus, a nossa alegria, a alegria do casamento, a alegria do relacionamento conjugal, a paz, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos. Deus, nós declaramos, Senhor, que nós vamos estar, Deus, como vigias, como a tua palavra mesmo declara, vigias, Senhor, alertas para as tentativas, Senhor, de realmente roubar, Deus, o prazer, Deus, e a plenitude daquilo que o Senhor planejou para nós como casal, como família. Deus, nós somos teus, Senhor. Nós sabemos que tu estás conosco. Nós sabemos que tu és o Deus do impossível. Amém. Que nada que esteja difícil ou ruim, o Senhor não é poderoso para mudar. Senhor, que a gente comece a mudar. Que a mudança comece em nós, não no outro. Deus, que a gente decida colocar em prática o que a gente aprendeu nessas semanas, as estratégias, tudo aquilo que a gente conversou aqui. Deus, que não seja apenas um conhecimento, Deus, mas que seja algo que a gente torne prático na nossa vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada casal, cada família aqui, Deus, que a gente possa ser também, Deus, um agente de multiplicação daquilo que a gente tem vivido. Senhor, de que as bênçãos que a gente tem recebido, a gente seja alguém que possa compartilhar, multiplicar. E que outros casais sejam abençoados através de cada um que está aqui. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, ó, vou falar bem pertinho aqui, ó. É de dentro para fora. Sua mudança começa dentro de você, de dentro para fora. Não esquece disso. A mudança está aí dentro de você. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus. Até já. Beijo, valeu. Bom dia a todos. Bom dia, até daqui a pouco. Bom dia. Tchau, tchau. Beijão, Márcia e Silas. Beijo no coração. Beijo. Dá um beijão na Tânia. Beijão. Obrigado.